Bom dia, pessoal. Eu tive problemas técnicos aí com o meu computador, ele não aguentou o calor e depois ele passou o dia atualizando, fazendo atualizações do Windows e eu não consegui gravar, então sobrou para agora, dessa parte da noite, para gravar para vocês ah, esse, esses exercícios que eu vou propor, tá? Da lista que tem aí disponibilizado para vocês. Mas antes disso eu gostaria de resolver o exercício de número 8, da página 97, que diz o seguinte: entre os terminais A e B representados na figura, aplica-se uma DDP de 120 volts. Calcule, letra A, a resistência equivalente da associação, a resistência equivalente. Letra B, as correntes em cada resistor, I1, I2 e I3. Quando a gente olha o circuito, não dá para saber se eles estão em série ou em paralelo, mas a ideia desse exercício é apresentar para vocês uma forma de vocês reescreverem o circuito de tal forma que vocês consigam identificar o que está em série e o que está em paralelo. Tá? Então tem o A, o C, o D como sendo nós. Tá? Esse ponto aqui é o mesmo A. O C é um nó. O D é um nó. A gente vai ver que o D está em contato com o A. Então o D e o A são a mesma coisa. Já o C está em contato com o B sem ter nenhum resistor entre eles. Então o C e o B coincidem. Tá? Vamos fazer assim. Aqui nós temos o ponto A, que é o mesmo D. E do outro lado nós temos o B, que é o mesmo C. Do A sai um resistor de 20 ohms e vai até o C. Então do A sai um resistor de 20 ohms e vai até o C. Do C sai um resistor de 30 ohms e vai até o D. Só que o D é o mesmo A. Então do C até o A nós temos um resistor de 30 ohms. Do D, que é o mesmo A, até o B, nós temos um outro resistor que eu não coloquei o valor, que é 6 ohms. Então do D até o B, ou do A até o B, tem um resistor de 6 ohms. Ou seja, esses três resistores estão numa associação em paralelo entre si. É como se cada mão do resistor pegasse nas outras duas mãos do outro resistor. Os três em paralelo. Como é que calcula a resistência equivalente? Então, 1 sobre R equivalente vai ser 1 sobre R1, vou botar 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3, mais 1 sobre 6. Precisamos do mínimo múltiplo comum. Quem não lembra, a gente coloca os números um do lado do outro. Começa fazendo uma divisão por 2, depois, se tiver uma repetição por 2, faz de novo. Depois faz uma divisão por 3, todos os números primos colocando aqui, depois por 5, depois por 7, até que consegue fechar a unidade para todos eles. Então aqui 2, aqui dá 10, 20 dividido por 2, 30 dividido por 2 dá 15, 6 dividido por 2 dá 3. Tem o 10 que ainda é divisível por 2, então 2, 5, 15, 3. Depois do 2 o número primo vem o 3, então aqui sobra 1,
3 vezes 5, 15. 5. E por último, 5. O mínimo múltiplo comum é o produto desses números aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então o resistor, o mínimo múltiplo é 60. Divide pelo denominador, dividido por 20 é 3, vezes o numerador, mais 60 dividido por 30 é 2, vezes 1, 2, 60 dividido por 6 é 10, vezes 1, 10. Então, 1 sobre o resistor equivalente é, vamos somar, 10 mais 2 mais 3 é 15, 15 sobre 60. Vou colocar aqui em cima. 1 sobre o resistor equivalente é 15 sobre 60. Vou apagar aqui para ter um espaço. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ficar com, ou fazer a inversão das duas frações ao mesmo tempo, R equivalente igual 60 por 15, ou seja, R equivalente é 4 ohms. Então isso responde a letra A. 4 ohms. Para achar as correntes com uma associação em paralelo, a gente vai ligar a essa associação 120 volts entre os pontos A e B. Então aqui liga uma bateria. volts. Numa associação em paralelo, a DDP é a mesma. Então, se eu quiser a corrente no resistor 1, vamos chamar esse aqui de R1, esse de R2 e R3. Então, a corrente I1 no resistor 1 vai ser I1 U dividido por R1, 120 volts por 20 ohms, o que dá 6 amperes. O I2 é a DDP da associação em paralelo, que é igual para todos, U dividido por R2, 120 dividido por 30, o R2, isso dá 4 amperes. E por último, o I3, que é o U dividido por R3, 120 volts dividido por 6. Ou seja, o I3 vale 20 amperes. Então, em termos de correntes, nós temos aqui para o R1, para cá, 6 amperes. Para o R2, nós temos 4 amperes. E aqui para o R3, aqui para baixo, nós temos 20 amperes. No total, a soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das que saem. Então estaria entrando uma corrente aqui, que é o I total, que vai ser a soma das três. 20 mais 4 mais 6, 30 amperes. Então a corrente total 30 amperes. A gente poderia encontrar essa corrente total, lembrando que o R equivalente é igual ao U pelo I total. Então o I total seria 120 volts dividido pelo R equivalente, que era 4 ohms, o que dá um I total de
30 amperes. Tá? Só para conferir se o resultado está ok. Tá bem, pessoal? Se tiverem dúvida, vocês perguntem. A ideia da aula, na sequência, é resolver para vocês dessa lista que eu propus aí, os 6 primeiros exercícios, e depois eu deixo os outros 4 exercícios para vocês resolverem e colocarem numa tarefa para mim. Tá bem? Então vamos resolver os exercícios da lista. O exercício de número 1 dessa listinha, essa lista só envolve associações em série e paralelo, tá? Não tem associação mista, por enquanto. Então, encontre as DDPs nos resistores da associação abaixo. Então, tem um resistor R1 de 2 ohms e tem outro resistor associado em série R2, 6 ohms. Aqui é o A, aqui é o B, e a diferença de potencial daqui até aqui é de 24 volts. Em cima de cada resistor, em cima desse primeiro, tem uma DDP que é U1. Em cima do segundo resistor, tem uma DDP que é U2. Quer saber essas diferenças de potencial U1 e U2? Como é que vai resolver? Bom, a única forma de resolver essa associação é primeiro encontrar o resistor equivalente para a gente saber qual a corrente que flui na associação em série, e com a corrente da associação em série a gente encontra a diferença de potencial em cima de cada resistor. Tá bem? Então, para a associação em série aí, R equivalente é a soma R1 mais R2, ou seja, 2 ohms mais 6 ohms, que dá 8 ohms. Então, a corrente que flui na associação, que é o I total, é U dividido pelo R equivalente. Então, como tem 24 volts sobre toda a associação, 24 dividido por 8, isso dá 3 amperes. Tá? Lembrando que quando faz o resistor equivalente, essa mesma associação aqui, pessoal, fica representada simplesmente por um único resistor, que é o resistor equivalente, que a gente achou que é 8 ohms, tá? Aonde vai estar atuando sobre ele uma diferença de potencial de 24 volts. Tá? E o I total é a corrente que flui aqui, ó. Essa corrente I total é a corrente que flui em cada um dos resistores. Por quê? Porque eles estão em série, e numa associação em série a corrente é a mesma. Então aqui já poderia escrever que o I1 vale 3 e o I2 também vale 3. Como achar a diferença de potencial? Então, se eu quero o U2 pela lei de Ohm, isso vai ser o R2 vezes o I2. Como a corrente é a mesma, seria a mesma coisa que R2 vezes o I. O R2 vai ser 6 ohms e a corrente é 3 amperes. Então isso vai dar 3 vezes 6, 18 volts. O 1, a diferença de potencial 1 é R1 vezes o I1. Ou seja, R1 vezes o I, porque a corrente é a mesma na associação em série, e isso vai dar 2 ohms vezes 3 amperes, o que dá 6 volts. Agora percebam, o 2 vale 18 volts, o 2 vale 18, o 1 vale 6. A soma do U1 com o 2 tem que dar o U total. Tá? Então aqui para conferir se está certo as nossas contas, o U tem que ser igual ao U1
mais o U2 na associação em série. Tá? Então nós temos aqui o U1 vale 6 volts, o 2 vale 18. Então a soma dos dois dá 24. Como deveria ser. Então a nossa conta tá ok. Tá bem? No segundo exercício da lista, considere dois resistores, R1 4 ohms e R2 12 ohms e uma bateria de 36 volts. Então, 36 volts. Quais serão as correntes que atravessam I1 e I2, respectivamente, quando ligados à bateria, mais associados na letra A em série e na letra B em paralelo? Tá? Então, na letra A, associação em série, R1, R2, ligados à bateria de 36 volts. Aqui o resistor equivalente. A corrente vai ser a mesma, né, pessoal? Aqui o I é a mesma, porque é uma associação em série. Tá? Então nós precisamos do resistor equivalente. O resistor equivalente é a soma 4 mais 12. Então R equivalente dá 16 ohms. Para saber a corrente, é só lembrar que essa associação virou um único resistor equivalente ligado a uma bateria de 36 volts. Então a corrente que flui aqui é U dividido por R. Tá? Então o I, que vai ser o I1 e vai ser o I2, vai ser U dividido por R equivalente. Ou seja, o U é 36 e o R equivalente é 16. 36 por 16 dá 2,25. 2,25 amperes. Que vai ser o I1, que vai ser o I2. Tá? Na associação, na letra B, a associação é uma associação em paralelo. Então o que muda na configuração? O que muda é que agora nós vamos ter as perninhas dos resistores coincidindo desta forma aqui. Então aqui está o R1 e aqui está o R2, ligados à bateria de 36 volts. Bom, resistor equivalente de uma associação em paralelo. Vocês podem usar 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2, ou usar o produto pela soma, tá? Então o R equivalente é o produto quando for só dois resistores, tá? Produto pela soma. Então o R equivalente vai ser igual a 4 vezes 12 dividido pela soma 4 mais 12. 48 dividido por 16, isso vai dar 3 ohms. Mas o problema não pediu isso. O problema pediu as correntes em cada um deles. E quando é uma associação em paralelo,
fica fácil de calcular a corrente, porque a DDP sobre cada um dos resistores é a mesma. Então a DDP é a mesma. Ou seja, se eu quiser a corrente I1, só lembrar a lei de Ohm, tá, pessoal? R é igual a U sobre I, ou U igual a RI, tá? U igual a RI. Então nós teremos I1 vai ser U dividido por R1, 36 volts dividido por 4 ohms, o que dá 9 amperes, e o I2 vai ser o U dividido pelo R2, que vai ser 36 volts dividido por 12 ohms, ou seja, 3 amperes. Tá? Com o resistor equivalente, nós podíamos achar a corrente total e ver se ele vai dar a soma, uma vez que a corrente que vem para cá, 9 amperes, mais a corrente que vem para cá, 3 amperes, vai dar a corrente total, que é a corrente que chega aqui, nesse nó. Tá? Então, 9 mais 3, 12. Então, a corrente total tem que dar 12. Então, o I total é o U pelo R equivalente. Então, 36 volts dividido por 3 ohms, o que dá o I total de 12 amperes, como deveria ser. Tá bem? Dúvidas, vocês perguntem na próxima aula síncrona, tá bem? Vamos para o próximo exercício. Eu vou resolver até o 6, tá, pessoal, com vocês. Depois o 7, o 8, o 9 e o 10 ficam para vocês resolverem e anexarem aí na tarefa. Então vamos para o 3. Considere 3 resistores. R1, 3 ohms. R2, 4 ohms. E R3, 5 ohms. Associados em série. Ligando a associação a uma DDP de 120 volts, quais serão os valores da corrente que atravessa cada um deles, da DDP que está atuando sobre cada um deles, e depois a potência dissipada em cada resistor. Então, a associação em série, um ligado ao ladinho do outro, numa sequência, como se fossem elos de corrente, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms. Vai estar ligado a uma DDP de 120 volts. Esse aqui é o R1, R2, R3. Então é uma associação em série, a gente vai procurar o resistor equivalente, que é a soma. Resistor equivalente é a soma. 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4 mais 5. Vai dar 7 mais 5, 12. Resistor equivalente, 12 ohms. Dá para saber a corrente total. E percebam a corrente que sai aqui da bateria, que é o I total, vai ser a mesma que passa em cada resistor. Então isso responde a letra A. Então o I, o 1 é igual ao I2, que é igual ao I3, que é igual ao I total, e é U dividido pelo R equivalente. Então 120 volts dividido por 12 ohms, isso vai dar 10 amperes.
Na letra B, pede as DDPs em cima de cada resistor. Então, se eu quero o U1, ele vai ser o R1 vezes o I1. Ou seja, R1 é 3 ohms e o I é 10 amperes. Isso vai dar 30 volts. Se eu quero o U2, R2 vezes o I2. O R2 é 4 ohms vezes 10 amperes, 40 volts. Se eu quero o U3, R3 vezes o I3, que dá, o R3 é 5 vezes 10 amperes, 50 volts. Para conferir a soma dessas DDPs, tem que dar a DDP total. O 1 mais o 2 mais o 3 tem que dar o U, que é 120 volts. 30 mais 40, 70, mais 50, 120 volts. Então, ok. Falta a potência. E tem duas formas de calcular a potência. Há 3 formas de calcular a potência. Então, na letra C, posso calcular a potência por R, potência 1, R1 I1 ao quadrado, vai dar R1 era 3 e o I1 era 10 ao quadrado, então isso vai dar 300 watts. Já vou calcular para o P2 e para o P3, mas antes só para mostrar que as outras equações também servem. Tá? Eu poderia calcular o P1 como sendo U1 vezes o I1. A potência é igual a U vezes I. Então, o U1 é 30 volts e o I1 é 10 amperes. Então, aqui 30 vezes 10, 300 watts. Também posso calcular o P1 como sendo U1 ao quadrado sobre o R1. U1 é 30 volts ao quadrado sobre o R1, que é 3 ohms. Então, aqui 30 ao quadrado, 900, dividido por 3, 300. Tá? Vamos calcular o P2, e aí eu vou usar essa primeira aqui de cima. Tá? Só para calcular de uma forma só. A corrente para todos eles é 10. Então, se eu quero a potência sobre o resistor 2, vai ser R2 I2 ao quadrado. R2 é 4 ohms, o I2 é 10 ao quadrado, vai dar 400 watts. E por último, a potência sobre o resistor 3, que é o R3 I3 ao quadrado. O R3 é 5, corrente é 10, isso vai dar 500 watts. Na associação como um todo, a potência dissipada é a soma dessas potências aqui. Tá? Então, a potência total dissipada naquele circuito, das 3 resistores em série, vai ser 300 watts mais 400 watts mais 500 watts. Tá? O que dá 1.200 watts. 1.200 watts. Tá bem? Vamos para o exercício de número 4. No exercício número 4, nós temos também 3 resistores, R1 igual 4 ohms, R2 igual 6 ohms e R3 igual 12 ohms.
associados em paralelo, ligando a associação a uma DDP de 72 volts, quais os valores do resistor equivalente e da corrente que atravessa cada um deles. Então, associar em paralelo, poderia colocar assim, aqui o R1, aqui embaixo o R2 e aqui o R3, 12 ohms, todos ligados a uma bateria de 72 volts. Qual o resistor equivalente? Aqui tem duas formas de fazer. Dá para fazer o produto pela soma para cada dois. Então, por exemplo, se pegar os dois aqui de cima, estão em paralelo. 4 vezes 6, 24, dividido por 4 mais 6, dividido por 10, dá 2,4. Eu posso pegar esse resistor equivalente desse aqui, que deu 2,4, multiplicar por 12 e dividir por 12 mais 2,4. Aí achar o resistor equivalente. A outra forma de fazer é 1 sobre R equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, 1 sobre 12. Tira o mínimo, 4, 6, 12, por 2, 2, 3, 6, por 2, 1, 3, 3, por 3, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então o mínimo múltiplo é 12. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. 1 sobre o R equivalente. 3 mais 2 mais 1 é 6. Então, 1 sobre o R equivalente é 6 dividido por 12. Então, se eu inverter as duas equações ao mesmo tempo, o R equivalente é 12 dividido por 6. O ohm está embaixo, tá, pessoal? Porque era 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, tá? Então aqui ficou 12 ohm aqui. 12 ohm dividido por 6, o que dá 2. Ó, a letra A, achar o resistor equivalente. Se fizesse produto pela soma, esses dois aqui de cima, produto pela soma, dá 4 vezes 6, 24, dividido pela soma, 4 mais 6, que é 10, 24 dividido por 10 dá 2,4 ohms. Se eu fizer o produto 2,4 por 12 dividido pela soma, eu vou ficar com R equivalente igual 2,4 vezes 12 dividido por 12 mais 2,4. Vamos fazer essa continha. 12 vezes 2,4 dá 28,8. 28,8. E o 12 mais 2,4 dá 14,4. Então isso aqui dá 2 ohms. Como deveria ser. Então qualquer uma das formas dá o resultado do resistor equivalente. Tá bem? Na letra B, pede a corrente em cada um deles. Então, para achar a corrente, é só lembrar que o I1, ou melhor, que os três resistores estão conectados à mesma diferença potencial. Daqui até aqui é 72, daqui até aqui também é 72 e daqui até aqui também é 72. Então, o I1, letra B,
é o U dividido pelo R1, 72 por 4, 72 por 4, 18 amperes. O I2 é o U pelo R2, 72 dividido pelo 6, isso dá 12 amperes. E o I3 é o U dividido pelo R3, 72 dividido por 12, o que dá 6 amperes. A soma dessas correntes vai ser a corrente total que chega aqui. Então aqui passou o I3, o I2, o I1, então o I total. A gente pode encontrar pelo resistor equivalente. Tem que dar essa soma aqui. 18 mais 2 mais 12 dá 30 mais 6, 36 amperes. Vamos ver quanto vale o I total? O I total é o U dividido pelo R equivalente. O R equivalente é 2. Então o I total é 72 dividido por 30, por 2. Por 2, o que dá 36 amperes. Como tinha que ser. Mesmo resultado daqui de cima. Tá bem? Dúvidas vocês guardem para a aula síncrona, tá? Na semana que vem. No exercício de número 5, tem uma associação com o seguinte desenho: uma bateria 9 volts ligada a um resistor aqui, R1 10 ohms, um resistor aqui, R2 6 ohms e um outro resistor aqui, R3 4 ohms. Qual é a associação que aparece aqui, pessoal? Parece que o R3 e o R1 estão em paralelo, mas não estão, porque tem esse resistor aqui entre as duas extremidades, tá? Então, na realidade, o que aparece aqui é uma série. Tá um de braço dado com o outro, formando aqui uma roda de ciranda, né? Então aqui um de braço dado com o outro, de braço dado com o outro, os três em série, tá? Então uma associação em série pede o resistor equivalente e a corrente em cada um dos resistores, e também a DDP. Tá? Então o resistor equivalente é a soma R1 10 ohms mais o R2 6 ohms mais o R3 4 ohms. Então aqui dá 20 ohms. A letra B pede a corrente. Na associação em série, a corrente é a mesma. Tá? Qualquer um desses resistores tem a mesma corrente. Sentido da corrente da barrinha maior em direção à barrinha menor. Tá? Barrinha menor aqui embaixo é um sinal de menos, barrinha maior é um sinal de mais. Tá? Então a corrente é a corrente total, é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3, é U dividido pelo R equivalente. Então, como tem 9 volts ligado a essa associação, dividido por 20 ohms, isso dá 9 dividido por 20, 0,45 amperes. Na letra C, pede a DDP em cima de cada um deles. O 1 é o R1 vezes o I1,
o R1 é 10 ohms e o I é igual para os três, 0,45, 0,45, isso vai dar 4,5 volts. O U2 é o R2 e 2, R2 é 6 ohms vezes 0,45, isso vai dar 2,7 volts. E o U3 é o R3 e 3, o R3 é 4 ohms vezes 0,45, vai dar 4 vezes 0,45, 1,8. Na soma desses três, nós temos que ter a tensão da fonte, tá? Somando a DDP que caiu aqui, mais a DDP que caiu aqui, mais a DDP que caiu aqui, a soma dos três tem que dar o U total. Então, 1,8 mais 2,7 mais 4,5, isso dá 9 volts, como deveria ser. Então, significa que nossos resultados estão ok. Por último, uma associação em paralelo, o último que eu vou resolver hoje, tá, pessoal? O exercício número 6, uma associação em paralelo de resistores. A seguinte associação: um resistor 60 ohms, aqui no meio um outro resistor 30 ohms e aqui embaixo um outro resistor de 20 ohms, ligados a uma bateria aqui de 120 volts. 120 volts. Pede o resistor equivalente entre os pontos A e B. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Vamos fazer para o produto pela soma. Vamos pegar esses dois aqui de cima. Produto pela soma. 30 vezes 60 por 30 mais 60. 30 vezes 60 dá 1.800. 30 mais 60 dá 90. 1.800 por 90 dá 20. 20 ohms. Sobrou agora esse resistor de 20 ohms associado com esse outro aqui embaixo de 20 ohms também. Quando são dois resistores iguais numa associação em paralelo, o resistor equivalente é pegar a resistência, que é igual, e dividir por 2, porque os dois são iguais. Se fossem 3 iguais, pega a resistência e divide por 3. Vamos ver o que dá. 20 vezes 20 por 20 mais 20. 400 por 40. Isso dá 10 ohms. Ou seja, pegar o 20 e dividir por 2, uma vez que são dois resistores iguais. Se forem dois resistores diferentes, não dá, mas se for dois iguais, pega a resistência e divide por 2, já tem o resistor equivalente. 10 ohms. Então, na letra A, resistor equivalente, 10 ohms. Na letra B, pede a corrente em cada resistor. Então, o I1 é a DDP é a mesma, tá? Então, 120 volts atua no 60 ohms, atua no 30, atua no 20. Tá? Mesmo a DDP, por quê? Porque é uma associação em paralelo. Tá? Então, se aqui for
R1 o 60, R2 o 30 e R3 o de 20. Aqui vai ficar U dividido por R1, que é 120 dividido por 60, 2 amperes. O I2 vai ser o U pelo R2, 120 dividido por 30, o que dá 4 amperes. E o I3 vai ser o U dividido pelo R3, 120 volts por 20 ohms, que dá 6 amperes. Somando os três, 2 amperes mais 4 amperes dá 6, mais 6, 12. Então o I total é 12 amperes. Na letra C, pede a potência dissipada em cada resistor. Então, a potência pode usar qualquer uma daquelas três equações, uma vez que a associação é só de resistores. Vamos usar uma outra agora, só para vocês verem que dá sempre o mesmo resultado, tá? Então, vou usar P é U vezes I. Então, se eu quero o P1, vai ser o U1 vezes o I1. O U1 era 120 volts e a corrente no resistor 1 é 2 amperes. Então, isso dá 240 watts. O P2 é o U2 vezes o I2. Como a DDP era a mesma, aqui 120 volts, só que o I2 é 4 amperes. Então aqui vai dar 480 watts. E o P3 é o U3 vezes o I3, 120 volts vezes o I3, que era 6 amperes. Então vai dar 720. 120 vezes 6, 720 watts. A associação toda vai consumir uma potência que é a soma. Mais 240, mais 480, 1440 watts. Percebam aqui que o resistor que era o menor, o resistor de 20 ohms, era o menor da associação em paralelo, ele consome a maior potência, tá? Então a potência maior está no resistor menor para uma associação em paralelo. Na associação em série, a potência maior está com o resistor maior. Tá bem? Então encerramos por aí hoje. Resolvam os exercícios que estão propostos aí, daí o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu vou dar um prazo de 2 semanas para vocês terminarem a resolução desses exercícios que eu pedi na aula passada. Né? E se tiverem dúvidas, deixem para a aula síncrona. Daí na aula síncrona vocês me perguntam. Tá ok? Um bom dia a todos. Muito obrigado por acompanharem.